Olá a todos, todas e todes. Está começando o primeiro episódio do podcast Que História é Essa? Uma realização do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Guaba Grande. Eu sou Antônio Bispo, historiador e professor de História, e esta primeira temporada terá como tema os povos originários na região dos lagos. Nesse primeiro episódio vamos trocar ideias sobre a presença indígena na aldeia de São Pedro, atualmente município de São Pedro da Aldeia, no qual o Guaba Grande fazia parte até a década de 1990. Importante frisar que esse podcast se compromete com a divulgação científica e com a aplicação das leis 10.639 de 2003 e atualizada pela Lei 11.645 de 2008, visando a aplicação da história e culturas afro-brasileiras e indígenas nos currículos escolares. Por isso, quem está com a gente hoje é a historiadora Silene Orlando Ribeiro, que tem experiência no ensino e pesquisa de história indígena. Silene Ribeiro é graduada em História pela UERJ em 1997, mestre em História pela UF em 2005, com a dissertação intitulada De Índios a Guerreiros Reais, a trajetória da aldeia de São Pedro de Cabo Frio, séculos 17 e 18, e doutor em História pela UFRRJ, com a tese intitulada Exímios Remadores do Arsenal da Marinha, Recrutamento e Trabalho Indígena no Rio de Janeiro, de 1763 a 1820. A Silene atua também como professora na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje nós iremos falar um pouco sobre suas pesquisas acerca dos povos originários presentes na antiga aldeia de São Pedro. Olá, Silene, seja bem-vinda. Agradeço pela sua participação. Eu quero agradecer ao Antônio Bispo, ao Instituto de Guaba Grande, pela oportunidade de estar realizando esse trabalho, né, de divulgação científica e também de trazer reflexões, né, principalmente para as pessoas que têm interesse nessa temática e também para os professores da educação básica. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, porque a questão da pesquisa ela sempre esteve relacionada à minha prática pedagógica. Quando eu comecei a refletir sobre essa questão, né, da aldeia de São Pedro de Cabo Frio, eu lecionava numa escola no município do Rio, e foram os debates, as questões da sala de aula, que me levaram, né, para a pesquisa, e especificamente com a questão de trabalhar a história dos povos originários. Por quê? A questão da invisibilidade dessa discussão. É importante a gente falar que a gente tem hoje uma viragem na historiografia, com um debate onde essa questão do protagonismo indígena ela vem sendo colocada, e foi justamente essa questão, né, da minha trajetória como educadora na educação básica que me levou para a pesquisa. A construção dessa pesquisa ela também está alicerçada em questões de ordem pessoal. Eu sou indígena nascida em contexto urbano, do povo Puri. Isso também teve uma força muito grande dessa temática. Sim, obrigado pelas ideias que você deu nesse contexto aí da sua formação. Você podia falar um pouco do papel dos indígenas, não só no projeto colonizador, mas antes desse projeto se efetuar, né? Eu agradeço, né, pela pergunta, porque dá margem, dá possibilidade da gente estabelecer algumas reflexões. Quando a gente fala de história dos povos originários na sociedade brasileira, é importante a gente recuperar que os indígenas eles são protagonistas. Um dos grandes desafios hoje para os docentes é trabalhar com a temática, com a questão da história dos povos originários e rompendo com os estereótipos. Então, esse protagonismo está relacionado a uma série de saberes, desde a domesticação de espécies vegetais, o desenvolvimento da atividade pescatória, a manutenção da cobertura florestal nativa, e formas muito complexas, né, cosmogonias e cosmologias muito complexas. Eu vou usar, né, como exemplo a questão da toponímia. Eu estudei São Pedro de Cabo Frio. Na documentação que os jesuítas produzem sobre esse aldeamento, está lá
São Pedro de Cabo Frio de Jacuruna. E é bem interessante que essa denominação ela fala a respeito de uma relação muito profunda entre os povos originários e aquela territorialidade, aquele território. Nomear passa por uma classificação geológica, botânica, de questões e espécies que fazem parte daquele bioma. O Bailey justamente fala, né, que as representações são formas de conhecimento sobre as coisas e o mundo. Então, são saberes muito complexos, e essas epistemologias ancestrais, originárias, pindorâmicas, elas carregam isso. O aparelhamento, isso é maravilhoso. O aparelhamento das madeiras que eram utilizadas para a construção naval, ou seja, o corte dessas madeiras e a preparação dessa madeira, a escolha, o corte e a preparação eram processos realizados por indígenas, certo? Porque eles sabiam quais madeiras eram mais resistentes à água, né, às intempéries climáticas. E é muito interessante a gente saber, fazer uma discussão, que esses saberes botânicos eles foram utilizados, né, por muito tempo pelos europeus. Eles foram fundamentais, por exemplo, na construção naval. É interessante o papel das toponímias, né, que revelam certos saberes desses indígenas, desses povos originários, como também o papel que eles tinham entre os europeus, né, nesse processo colonial, nesse período, demonstrando o papel fundamental para a realização desse processo, né? A gente não pode romantizar esse processo. A gente precisa falar que o contato entre as populações indígenas com as populações não indígenas foi algo trágico, violento, permeado por perdas culturais, levando em consideração, né, a lógica dessa sociedade colonial. Os indígenas eles acabam sendo inseridos, né, nesse projeto. A historiografia vem discutindo, né, sobre, nesse primeiro momento, diferentes formas de inserção dos indígenas nesse contexto, como aliados, como mão de obra compulsória, né, como inimigos, chamados índios bravios, e a própria questão da guerra justa, né, nesse contexto. Todo o processo de apagamento físico e espiritual desses indígenas, né? A gente pode dizer que há mais de 520 anos, as populações indígenas elas resistem no Brasil. Mas quais foram as estratégias que esses indígenas utilizaram, o papel dos aldeamentos? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa agência dos indígenas mesmo, nesse período colonial, né, brasileiro. Tem um dos viajantes, que é o Saint-Hilaire, visita, né, a região e tem contato com os indígenas de Cabo Frio. Uma das questões que ele chama a atenção é que muitos indígenas falavam línguas indígenas. E essa observação dele é muito interessante para poder se pensar como o aldeamento ele é um espaço de manutenção das identidades indígenas. Os aldeamentos eles se tornam, né, um espaço também de resistência. Ainda que a grande lógica do aldeamento seria o afastamento das populações originárias, das línguas indígenas, né, dos modos de ser e viver originários. Isso a gente precisa demarcar. Também fiz muitas leituras sobre a especificidade da Companhia de Jesus na construção do projeto, a importância da Companhia de Jesus na construção desse projeto colonial. Porque o sistema de aldeamentos ele é difundido
né, nas capitanias do norte, na Bahia, né? E depois ele acaba sendo consolidado em outras capitanias, né, em outras áreas da colônia. E aí é importante a gente pensar que os aldeamentos eles surgem após o processo de pacificação do Rio de Janeiro, né? Essa pacificação entre aspas, né? Essa pacificação do Rio de Janeiro, ela significou a construção de um núcleo colonial e a desarticulação dos lugares indígenas, né? E aí a gente tem um deslocamento gradativo, porque é importante a gente falar que originalmente o Rio de Janeiro fazia parte da capitania de São Vicente, né? E aí com o processo de colonização, de ocupação, é, essa área ela acabou ganhando dinâmicas próprias. E uma parte, e dentro desse processo, né, está relacionado à questão da conquista, né, e a fundação de núcleos coloniais. Os indígenas eles acabam sendo inseridos, né, nesse projeto. Quando os aldeamentos surgem, a ideia era de garantir o fornecimento de mão de obra para os núcleos urbanos, né, para essas cidades, para esses núcleos de povoamento colonial, e algum tipo de proteção. A região de Cabo Frio e adjacências, ela sempre foi alvo, né, de investidas de estrangeiros, né? Os franceses, os holandeses, os ingleses. A gente também tinha a questão de um comércio, né, ilegal de madeira, né? O Brasil desempenha aí um papel, o Brasil e outras madeiras, né? E os indígenas de São Pedro de Cabo Frio, eles eram, de acordo com a documentação, eles estão dentro de um grupo de indígenas que se destaca nessa questão da defesa da localidade diante de uma série de questões internas e externas. Quando Salvador Corrêa de Sá e Benevides vai para a reconquista de Angola, ele leva um grupo de indígenas flecheiros de Cabo Frio. Então, essa construção, né, de um grupo militarizado no contexto colonial, formado por indígenas, isso também está relacionado aos próprios interesses dos indígenas. Como, naquele contexto, os indígenas percebem que ocupar aquele espaço seria, né, importante para a manutenção do seu grupo e dos seus interesses. Então, assumir uma determinada representação, né, dada pelos luso-brasileiros, pelos portugueses, isso tem a ver também com essa questão, né? Como se inserir nesse universo. Então, a documentação ela fala muito disso, né? E o aldeamento ele se torna um espaço de exercitar um espaço mínimo de atuação, né, no mundo. E é muito importante a gente pensar. A professora Vânia Lousada ela tem uma discussão muito interessante sobre a questão dos indígenas e o mundo do trabalho. Né? A professora Vânia foi minha orientadora no doutorado, e ela fala desses limites da liberdade dos indígenas para o trabalho. Né? Os indígenas não tinham a liberdade de não trabalhar. Isso é muito importante, que nesse universo, ocupar determinados espaços e desempenhar papéis sociais colocado para essas pessoas, para esses indivíduos, era também uma forma de construir espaços de atuação. As políticas de aliança elas estão relacionadas a essa construção de estratégias num mundo extremamente violento, caótico, como a sociedade colonial, hierarquizado, né? Hierarquizado. E a gente também precisa pontuar que a presença europeia ela vai intensificar também os conflitos, né, entre os grupos indígenas. Muitíssimo interessante sua fala. Eu vou ter uma última questão relacionada a tudo isso que você falou, e como é interessante ver a história dessa perspectiva da inserção desses indígenas nesse mundo colonial, né? E como isso também se apresenta como uma forma de resistência a esse mundo
como você salientou, profundamente violento, de perda de identidades, mas também de negociações, enfim, em torno da preservação dessas identidades, né? Então, considerando tudo isso, considerando a mudança nos imaginários que tiveram, mas de que maneira a história da cidade de São Pedro, de Iguaba, pode iluminar questões assim presentes, né, do nosso cotidiano hoje no Brasil, a questão das terras indígenas, das demarcações das terras indígenas, como isso pode iluminar essas questões presentes dos indígenas no Brasil, de que maneira isso pode se relacionar numa sala de aula, enfim. Eu gostei muito da sua pergunta, Antônio. A grande questão de pensar essas, essas histórias, memórias e resistências indígenas, isso se relaciona a uma questão muito mais ampla, que é a compreensão de quem nós somos como sociedade. Refletir com a história é fundamental. E São Pedro tem uma outra característica que, ao longo de toda a sua existência, sempre vai ser né, o aldeamento mais populoso do Rio de Janeiro. E a questão que está sendo considerada quando a gente pensa o ensino de história, né, dos povos originários, das populações negro-africanas na escola, né, e a implementação das leis 10.669 e 11.645, o que está em questão é estabelecer uma reflexão sobre que tipo de sociedade nós somos, a diversidade que nos caracteriza e a necessidade de valorizar a diversidade étnica e cultural da população brasileira. Durante muito tempo, as populações originárias no Brasil, elas serão vistas a partir do prisma da estereotipia. Selvageria, atraso, o fato dos indígenas estarem presos no passado, é a questão da desqualificação étnica, né? Então, esse processo, ele sempre existiu na sociedade brasileira. Isso também tem a ver com a própria questão de como a cultura europeia e eurocêntrica percebe a diversidade. Uma das heranças da colonialidade, do eurocentrismo, na construção do conhecimento em sociedades como a brasileira, sociedades que viveram a experiência da colonização, é justamente a hierarquização e a invisibilização da diversidade étnica, cultural, e inclusive isso era um projeto os estados nacionais, quando eles se consolidam no século XIX, né, no caso da sociedade brasileira, esse estado nacional, para ele se consolidar, era necessário a homogeneização e a invisibilização dessa diversidade. Ao longo, né, do século XVIII, do século XIX, começa a se construir um discurso do desaparecimento dos indígenas. O processo de acaboclamento, não são mais os indígenas, não existem mais indígenas. E aí essa ideia do acaboclamento, e também tem uma série de teses, né, derivadas das teorias raciais da época, sobre a questão dos indígenas serem um grupo, uma raça, entre aspas, degenerada. Isso culminaria no desaparecimento dessas pessoas, né? As populações indígenas estavam, segundo essas teorias raciais, que acabam sendo consolidadas a partir do século XVIII, né, as populações indígenas desapareceriam. Só que isso nos trouxe uma série de questões. Nós não nos compreendemos enquanto sociedade e tratamos de uma forma muito violenta e pejorativa a multiplicidade de formas de ver o mundo que fazem parte das formas de ser e estar no mundo das populações originárias e das populações negro-africanas. Ensinar a história
dos indígenas em Iguaba é fundamental para que a população se entenda. Os nossos corpos, eles carregam essa ancestralidade indígena. E não é mais possível negar isso. Essa ancestralidade indígena, essa ancestralidade africana, ela faz parte das nossas memórias e das nossas histórias. Existem formas muito, muito simples de se trazer isso para o dia a dia. A primeira forma é mudar a perspectiva do ensino de história local, entendeu? A gente precisa fazer isso, né? Os docentes, eles precisam ser levados a pensar não a partir dessa perspectiva tradicional, eurocêntrica, que relega a ideia de que há uma contribuição ou há uma herança. Os indígenas fizeram e fazem parte da história de Iguaba até hoje, né? A gente tem uma presença de sítios arqueológicos anteriores ao contato e posteriores ao contato. E é muito interessante que a maioria, né, a população de Iguaba, ela surge a partir desse núcleo inicial que está relacionado ao aldeamento de São Pedro de Cabo Frio. Então é muito importante que a gente pense sobre isso. Existem diferentes formas de ser e estar no mundo. Quanto mais cedo as nossas crianças se apropriam disso, a gente está construindo uma sociedade antirracista, uma sociedade. Eu não gosto da palavra tolerância, não. Tolerar é não compreender o outro na sua alteridade, né? O que eu acredito é que a gente precisa compreender a alteridade do outro, e respeitá-la, não tolerá-la, né? Então, e a gente já sabe, né, que são nas séries iniciais que essas ideias, elas sobre a alteridade, sobre a diversidade, elas são construídas. Então, quanto mais cedo a gente romper com essa ideia do europeu branco, colonizador, trazendo a transformação e sendo o responsável pela produção de uma história. A história de Guaba, ela não começa no período colonial. E aí a gente tem uma forma de entendimento dessa história que passa pela paleontologia, pela arqueologia, pela linguística, entender a toponímia, entendeu? Então, entender a história a partir da perspectiva indígena, a gente quebra, né, com essa questão da história única. Uma única história, ela é uma forma também de aprisionar. Ou seja, existem outros protagonismos na história que a gente precisa recuperar. Então, quando a gente se abre para esse debate, a gente vai enriquecer a prática docente, a gente enriquece a experiência de aprendizado dos estudantes e das estudantes, e a gente constrói uma educação antirracista, né? E letramento racial também. Isso é muito importante. É incrível como esse debate enriquece mesmo a nossa visão sobre o lugar que a gente vive, né? Que a gente pode parecer para muitos que não tem uma história, mas tem uma história muito rica sobre a história dos povos indígenas também, quilombolas, que vai ser um, um tema mais para frente do nosso podcast também, dos quilombos aqui da região. Mas é necessário esse debate sobre a diversidade da nossa formação enquanto um povo brasileiro, ou como, enfim, as cidades, o que elas carregam em si. Acho que é um primeiro passo importantíssimo que a gente está dando aqui, em Iguaba Grande. Eu quero te agradecer pela generosidade de vir conversar com a gente, trazer informações, conhecimento, saberes para os professores, moradores aqui de Iguaba, da região, para que a gente tenha um contato mais, eu acho que mais verdadeiro, mais rico com o lugar que a gente vive, né? De acordo com a história que ele tem e com os protagonistas que fizeram essa história, que são as mulheres, os quilombolas, as quilombolas, indígenas e indígenas, que ficam muito apagados ainda nas narrativas turísticas, de patrimônio, enfim. Ainda são pouco estudados, eu acho,
até hoje. Mas obrigado, Silene, pela sua participação. Te agradeço. Agradeço também a quem está ouvindo a gente. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. É isso. Até a próxima. Esperamos vocês para o próximo episódio do nosso podcast, em que continuaremos tratando da temática dos povos originários na região dos lagos. Conversaremos com os também historiadores Marcelo Lemos e Luiz Guilherme Moreira, para falarmos do primeiro indígena universitário do Brasil, que era da antiga aldeia de São Pedro, Dr. José Peixoto do Ipiranga dos Guaranis. Também nos siga nas redes sociais, no Instagram IHGA Iguaba e Facebook Instituto Histórico Geográfico e Ambiental de Guaba Grande.